Então, primeiramente, bom dia a todos. Nós vamos dar uma passadinha hoje aqui sobre o tema diversidade geracional. Aqui conosco temos a Maisa Neville, que ela fez um livro em parceria com outro autor sobre diversidade geracional, e ela é experiente na questão de inclusão de 50 a mais, certo, Maisa? Exatamente. Meu nome é E Ana é uma Flávia. satisfação estar aqui com vocês, trocando sobre este tema, que, na minha visão, é de extrema relevância hoje no mundo do trabalho. Com certeza. Bom, meu nome é Ana Flávia e eu tô aqui com a Maísa e a Ana Paula Carreira. Ana, pode começar as perguntas assim que você estiver pronta. Bom dia, tudo bom, Maísa? Tudo bom, Bom Ana? dia, Bom, bom dia. Para iniciar, eu queria que a gente começasse com uma reflexão sobre qual é a importância social da diversidade geracional nos negócios. Ana, a diversidade geracional reflete a sociedade em geral, garantindo que as pessoas de diferentes idades tenham a oportunidade de participar e contribuir para o ambiente de trabalho, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades e refletindo na promoção de uma governança responsável socialmente. Entendo. Seguindo nesse mesmo nicho, como os profissionais acima dos 50 anos poderiam contribuir para a diversidade geracional nas empresas? Olha, os profissionais acima de 50 anos podem fazer uma contribuição significativa para a diversidade geracional nas empresas, promovendo um ambiente inclusivo a partir da transmissão de conhecimentos, na atuação como mentores no desenvolvimento de jovens talentos, compartilhando suas experiências, conhecimentos e habilidades. Esses profissionais possuem uma riqueza de experiência profissional e sabedoria acumulada ao longo dos anos, o que se constitui em um valor inestimável na resolução de problemas complexos, tomada de decisões estratégicas, desempenho de papéis de liderança e orientação, transmitem valores organizacionais e promovem uma cultura de aprendizado contínuo. A manutenção da gestão do conhecimento nas empresas, os profissionais especializados, pode fornecer estabilidade e continuidade às equipes, e, além do que, ainda fortalecer a cultura organizacional, a partir dos valores, a partir dos elementos acumulados naquela cultura, que traduz a visão daquela construção ali de valorização e convivência saudável, óbvio, tudo isso alinhado ao negócio. Um outro ponto que os profissionais de 50 a mais também podem contribuir muito é na mediação de resolução de conflitos entre disputas de gerações. De forma geral, esses profissionais são detentores de habilidades que podem apoiar os relacionamentos e ter parcerias valiosas naquilo que se diz respeito a também ampliação e apoio nos relacionamentos que a empresa precisa manter com todos os públicos interessados, visando o alcance dos objetivos dos negócios. E, na sua opinião, como seria possível envolver os funcionários da equipe na criação dessa cultura mais inclusiva na organização? Olha, como você pode envolver os funcionários da equipe nessa cultura mais inclusiva? Depende muito de cada organização, de como ela tem a cultura e de como ela traz essa visão interna. Mas, de forma geral, o diálogo, ou a construção a partir do diálogo, ela é essencial.
Então, você mantém um diálogo permanente entre as gerações diversas, entre funcionários de diversas áreas e de diversos pontos de vista, expectativas. E, por exemplo, se você tem práticas de recursos humanos, onde você tenha, desde um processo de contratação alinhado às políticas, às práticas de valorização e respeito à diversidade, você está não só construindo uma base com aqueles jovens que estão sendo atraídos, como também gerando uma relação de sinergia com aqueles outros trabalhadores que já fazem parte da organização. Então, está muito essa relação aí de manutenção de uma conexão alinhado ao respeito, à valorização, à, à flexibilidade para atuar com cada pessoa de acordo com o seu momento, com suas necessidades, com a sua visão de mundo, respeitando as percepções e gerando um espaço inclusivo, saudável, onde todos tenham prazer, satisfação em compartilhar e trabalhar, independente da idade, independente do gênero, independente de quaisquer outras especificidades individuais dos trabalhadores. Entendi. E, na sua opinião, Maísa, qual seria o papel da liderança na promoção da diversidade e da inclusão desses grupos nas empresas? Olha, a liderança tem um papel fundamental, porque a partir das lideranças é que se tomam as decisões que dão sustentação às políticas de gestão de pessoas. Então, a definição clara dos princípios, dos valores que norteiam a convivência naquela organização, parte muito da visão da liderança, de como ela convive, de como ela direciona essas relações. A liderança, ela, ao adotar práticas alinhadas com as políticas de inclusão geracional, e especialmente liderar pelo exemplo, ela está contribuindo para um ambiente de trabalho mais equitativo, inclusivo e inovador. Então, promover a diversidade etária parte claramente do posicionamento da liderança, de que estratégias de inclusão serão estabelecidas na empresa. As metas que as lideranças deixam claras que devem ser perseguidas, que devem ser trabalhadas, os planos de ação para o alcance dessas metas devem ser baseados em ações concretas, a disponibilização de recursos e apoio, a manutenção de uma comunicação clara e, acima de tudo, a questão da formação de equipes diversificadas, porque, na medida que as lideranças já conduzem, já atuam com a formação de lideranças diversificadas, elas já estão dando um exemplo de quanto é importante esta convivência com o diverso, o respeitar as ideias, o respeitar o outro, o ter uma relação de valorização mútua. Um outro ponto, Ana, é que as lideranças precisam estar atentos, ajustar os processos de gestão de pessoas, a promover um treinamento de sensibilização e comunicação regular, promover ações de interação e colaboração intergeracional e conduzir os processos de recrutamento equitativos, avaliação de desempenho justa,
sem discriminação em relação à idade ou quaisquer outros elementos que possam estar ligados à individualidade de cada um integrante ali daquela equipe. Nesse sentido que você tocou agora sobre o recrutamento, como a empresa poderia lidar com o desafio de fazer um processo de recrutamento que prioriza a inclusão, sem que isso acabe se tornando excludente? É uma questão delicada, porque não é tão simples se trabalhar com questões que se envolvem com valores, com vieses, muitas vezes, é, até inconsciente daqueles que estão envolvidos com o processo. Então, para garantir que essa equipe ela esteja promovendo um processo de recrutamento, de contratação isento de quaisquer elementos que possam cair numa visão de preconceito, etarismo, muito importante é que tenha a preparação dessas equipes. Essas equipes sejam treinadas, especialmente nos pontos referentes ao que é realmente a questão da discriminação e dessa visão de equidade e valorização das diferenças. É fundamental que a abordagem seja deliberada e estruturada, ou seja, tenha planejamento e tenha preparação das equipes. O desenvolvimento de treinamento regular, com foco na ampliação de visão de todos os envolvidos no processo, desde os entrevistadores aos líderes, e a seleção de profissionais com mentalidade inclusiva e aberta, que compartilhe de valores de diversidade e inclusão, é essencial, porque se a empresa não mantém suas equipes profissionais que tenham essa mentalidade, dificilmente vai conseguir desempenhar processos onde os resultados estejam alinhados com esta visão. E para combater possíveis situações discriminatórias nas decisões ou interações entre as equipes, nos processos de contratação ou avaliação de desempenho, mesmo inconsciente, é importante que a empresa tenha clareza nos valores e princípios que norteiam a condução desse acolhimento, dessa interação diversa na empresa. É importante que a empresa tenha transparência em todas as etapas de cada processo. Os processos devem ser padronizados, com definição de critérios objetivos, alinhado às responsabilidades individuais. O planejamento da entrevista estruturada, com diversificação dos entrevistadores, não se pode ter um só entrevistador, uma pessoa que já está ali lidando com todos os processos de recrutamento. Então, se eu tenho entrevistadores de faixa etária diferente, de formações diferentes, de categorias representativas do diverso, eu tenho possibilidade de criar um movimento muito mais alinhado com essa visão de equidade e valorização. Uma outra coisa que também é importante, Ana, é que sejam encorajadas avaliações colaborativas e algumas ações preventivas no sentido de criar esse ambiente favorável, igualitário, e que todos os envolvidos no processo estejam, de certa forma, conscientes do seu papel. A equipe de recursos humanos ela tem um papel muito além
só atrair talentos, é, manter e desenvolver. Ela também tem um papel de criar um ambiente inclusivo, onde todos se sintam acolhidos e felizes para trabalhar. E o que não é diferente com as lideranças, porque quem tem as decisões, as definições, quem toma as posições, inclusive, de orientação, são as lideranças. E ainda no tocante do recrutamento, Maísa, quais são as estratégias que se mostram mais eficazes para que a empresa consiga atrair talentos diversos? Olha, Ana, temos que observar que, para atrair talentos diversos, a empresa tem que ter fontes de recrutamento diversificadas. Primeiro, ela precisa estar com os cargos com descrição neutra, onde ela esteja muito focada exatamente nas entregas, nas responsabilidades, nas competências que cada um deve apresentar e para estar respondendo à empresa aquilo para o que foi contratado. Os processos de recrutamento precisam ser revistos continuamente, porque temos modificações reais no mercado, nos próprios currículos de formação, nos próprios processos internos da organização, tecnologia hoje cada vez mais acessando novos patamares de condição de contribuição com todas nossas ações organizacionais. Para isso, a revisão desses processos precisam ser constantes. As fontes de recrutamento precisam ser diversificadas. Então, temos universidades, espaços diversos, inclusão em feiras de carreira, eventos de recrutamento, mas ainda cuidar com programas de trainee, estágios, ter flexibilidade no processo seletivo, oferecer clareza em todas as etapas, com um olhar muito de deixar o candidato o mais preparado possível, o mais confiante possível, para que ele possa mostrar-se e sentir vontade, sentir-se atraído por aquela empresa. A avaliação de habilidades nos processos seletivos é essencial, tanto quanto a avaliação dos soft skills, dos comportamentos. Então, perceba que não são processos tão simples, são processos complexos e que depende muito da preparação da equipe, do planejamento prévio e dos valores que ali estão estabelecidos e quem está conduzindo esses processos. Hoje, é importantíssimo que a empresa perceba que trazer um funcionário que ele se sente orgulho, que ele se sente atraído por compor os seus quadros, isso é extremamente favorável para a manutenção de um ambiente saudável, de um ambiente onde todos estejam alinhados e, de certa forma, integrados às políticas e às estratégias de negócio. Mas, nesse contexto, ainda para a gente finalizar a etapa de recrutamento, como seria o uso da tecnologia para melhorar a diversidade e a inclusão no recrutamento? Olha, a tecnologia hoje é uma aliada fantástica em quaisquer processos das organizações, especialmente nos processos de recrutamento, né? Onde a tecnologia desempenha um papel estratégico. As empresas podem otimizar seus processos de recrutamento, tornando-os mais inclusivos e imparciais,
e eficazes a partir do uso adequado de tecnologia. No entanto, é importante que as organizações também monitorem constantemente e ajustem suas abordagens tecnológicas para garantir que elas estejam alinhadas com seus objetivos de diversidade e inclusão, que estão sempre em evolução. Nós temos algumas práticas, recrutamento a partir das redes sociais, rastreamento de candidatos diversos, entrevistas virtuais com gravações de entrevistas, isso facilita muito. O uso da tecnologia para aplicação de testes de habilidades, testes de competências, testes comportamentais, análise de dados do recrutamento, plataforma de entrevistas assíncronas, ou seja, uma riqueza de possibilidades que o sistema de recrutamento pode estar usando para apoiar o recrutamento. Inclusive, hoje, temos plataformas onde podem estar apoiando até a ver a sua aderência com a cultura organizacional, para se fazer um recrutamento de pessoas que elas estejam alinhadas com os valores e princípios da empresa. Isso também gera um ganho muito grande no processo final desses recrutamentos. Ainda no tocante dos recrutamentos, quais são as principais barreiras que as empresas enfrentam para implementar a inclusão e diversidade em seus negócios? Olha, Ana, uma barreira que é comum a todos os processos de mudança é um pouco, como a gente diz, da resistência, né? A resistência à mudança. Os processos de mudança nas organizações, eles sempre têm uma visão do novo. E como aquilo que é novo, às vezes a gente até resiste um pouco, a nossa experiência em processos similares nos mostram que, quando estamos trabalhando com uma cultura tradicional, enraizada em normas e valores tradicionais, que reforça a resistência às mudanças, as pessoas geralmente elas resistem a novas práticas e mudanças de rotina. A introdução dessas iniciativas são vistas como uma ameaça para as normas existentes. Também tem um outro ponto que devemos considerar: os preconceitos sutis e não intencionais, que chamamos normalmente de vieses inconscientes, influenciam as decisões comportamentais das pessoas e podem afetar os processos de recrutamento, seleção, promoção e avaliação de desempenho dos funcionários. Como eu já lhe falei em uma pergunta anterior, não tem como. Nós somos pessoas que temos uma estrutura de crenças e valores e, às vezes, não intencionalmente, eu posso estar tendo uma decisão voltada muito mais para o meu olhar do que aquele que a organização hoje preconiza e que o mundo do trabalho hoje valoriza. Isso é muito importante, que tenhamos aqueles treinamentos, aquela preparação, as padronizações, para que, de certa forma, minimize, ou pelo menos iniba essas ações aí alinhadas com a visão de cada indivíduo e de per si. Um outro ponto, Ana, que também a gente observa que pode ser um fator assim, extremamente limitante, é o comprometimento das lideranças
especialmente as de alto nível, porque pode ter que tenha até uma intenção na política definida, mas não tendo ações coerentes, não tendo um comprometimento, não estando acompanhando, dando o próprio exemplo, é, apoiando a liberação de recursos. Olha, isso pode ser um grande fator limitador. E um outro ponto é também observar se nos quadros de liderança tem uma representação geracional, porque se os próprios quadros de liderança da empresa eles não são representativos a nível do que se está precavendo, buscando, está ali teoricamente externalizando, como vamos ter pessoas alinhadas se não tem já ali a prática instalada? Então, são elementos assim essenciais que a gente chama atenção e reforçando que a liderança define um papel importante quando ela tem prioridades e demonstra o compromisso real com esta inclusão e diversidade, e sinaliza essa importância com iniciativas implantadas em toda a empresa. Aprofundando essa sua reflexão, a senhora tocou no ponto da cultura organizacional, agora na última resposta. Na sua visão, seria possível estabelecer uma cultura organizacional que respeite a diversidade numa empresa que já existe e que não praticava esses valores em sua cultura, mesmo que a empresa já tenha uma história consolidada no mercado, ou esse respeito e esses valores na cultura organizacional deveria vir desde a fundação do negócio? Olha, não podemos ser tão taxativos em dizer pode ou não pode. A cultura organizacional ela já está estabelecida e não é tão fácil se chegar em uma empresa que tem um histórico já tradicional de sua cultura e inserir qualquer processo de mudança. Porém, se nós fizermos uma análise criteriosa e conhecer os pilares de sustentação dessa cultura, a partir daí, tivermos um plano de ação estruturado, com objetivos claros, direcionando ações contínuas e com envolvimento de todos, apoiado pela liderança, nós podemos, sim, fazer um processo de transformação, como uma metamorfose, criar um movimento de inclusão de novos valores, de novos princípios, de novas práticas. Agora, não é algo tão imediato quando, como eu estou começando a empresa. Isso requer tempo, requer persistência, requer investimento da equipe e, acima de tudo, requer treinamento, preparação de todos para compreender e valorizar que ganhos reais e o porquê esta transformação é importante, que significado ela traz para cada um de si, para todos os trabalhadores, para o negócio e para a sociedade. Então, não é um processo rápido e simples, ele é mais complexo, mas ele é possível, sim. Principalmente se tivermos uma equipe experiente em trabalhar com o manejo de mudança e na cultura de uma organização. Seguindo essa questão da diversidade, uma vez que a empresa já contratou uma equipe diversa, treinou para gerar um ambiente adequado de trabalho, como seria possível continuar fomentando
que essa diversidade de pensamentos exista no negócio e não ocorra uma convergência da equipe para a mesma linha de pensamento no dia a dia. Que não retorne às práticas anteriores, é, primeiramente, se a empresa já tem instalada algumas práticas, onde ela pode ter até um comitê de diversidade que está ali e que fomenta continuamente a diversidade de pensamento, as perspectivas entre os membros da equipe, e traz essa convergência para uma mesma linha de pensamento, já é um ponto que favorece. Essa cultura inclusiva que reforça a diversidade e a cultura que valoriza a inclusão como ativos críticos para o sucesso da empresa, ela também é muito sustentada pelas práticas que já falamos, dos exemplos da liderança, do treinamento em diversidade e inclusão contínuo, da transparência que tenha entre os seus membros, os seus integrantes, a promoção da escuta ativa, fomentar a diversidade de pensamento, é ter uma postura de escuta ativa independente da posição hierárquica de que ocupa cada profissional na organização. O recrutamento diversificado também ajuda, porque você está fortalecendo essa base de que você já construiu. Um outro ponto também muito saudável, que muitas empresas hoje têm utilizado com sucesso, é a mentoria em programas de desenvolvimento profissional, voltados também para a inclusão de novos valores, de sustentação dos valores da cultura organizacional, e esse ponto ele pode ser trabalhado com profissionais mesmo internos, com pessoas internamente, independente da idade, que tragam esta visão, que tragam esses comportamentos e que possam dar exemplos, trazer estudo de caso, ou seja, criar uma visão prática de realidade, de compreensão do quanto ganho estamos tendo com uma empresa onde ela busca dar igualdade de condições para todos os seus integrantes a partir da sua base, desde a entrada na organização, na manutenção e até na saída, no momento do desligamento. Então, não é uma tarefa simples, precisa ter um planejamento, inclusive com fontes de informações diversas, revisão de políticas e práticas, para que elas estejam acompanhando sempre esse movimento de transformação interna, mas é possível, e muitas empresas hoje mantêm uma cultura de feedback, de melhoria contínua, com criatividade, inovação, e mensuram os impactos dessas iniciativas de diversidade e divulgam, e levam para que todos conheçam e percebam como estratégia de manutenção e fortalecimento da cultura que foi ali instalada. Desde já eu queria agradecer seu tempo e sua atenção e queria encerrar com a pergunta de que se haveria algum comentário que gostaria de fazer direcionado aos gestores, visando melhorar a inclusão nos negócios. Ana, os gestores são nossos principais pilares de sustentação e manter uma empresa com uma visão diversa, inclusiva, com valorização de pensamentos diversos e canalizar esses elementos, essa riqueza de potencial que ali está à disposição para
o negócio. Os gestores são nossos eh, balizadores de sustentação dessa cultura. Agora, sabemos que temos gestores com pensamentos que não estão tão alinhados, até por uma própria tradição, pela formação, por onde foram as suas experiências de convivência. Então, que os gestores estejam abertos, tenham uma mente disponível para repensar as suas próprias crenças, repensar a sua própria forma de ver e agir, e olhar que nós estamos hoje vivendo em um ambiente onde, quanto mais tivermos valorização de todos aqueles que estão integrando nossa organização, independente de idade ou de quaisquer outras características, nós estamos canalizando energia e possibilidades de renovação, de inovação, de criação de novos produtos, serviços e de diálogo com o mundo, com a sociedade hoje diversa. Essa sociedade diversa, ela requer representatividade nas organizações para que tenha um diálogo sinérgico. E os gestores é quem são os responsáveis por ter esta visão, por planejar, por dar o exemplo e por sustentar essa base de evolução na construção de relacionamentos em cada espaço da sua organização. Maísa, muito obrigada pela sua participação. Eu vou ter que encerrar a reunião agora, por conta que a gente tem menos de um minuto disponível. E, novamente, obrigada pela sua disponibilidade. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. E nós iremos enviar o texto assim que ele estiver pronto para você dar uma lidinha nele e dar suas opiniões também. Tudo bem? Muito obrigada a vocês e até breve. Espero Até estar breve. aí apoiando naquilo que eu tiver dentro desse meu campo aí de atuação e de conhecimento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, até breve. Tchau, tchau.